Olá, queridos, a paz, tudo bem? Quero lhe dar as boas-vindas para mais um culto de celebração. Então, encha o seu coração de expectativas daquilo que Deus vai fazer na sua vida. E hoje nós estamos iniciando o nosso projeto Natanael 3. Vamos falar mais nesse culto sobre isso, mas você vai estar junto conosco nesse projeto e ganharemos muitas vidas para o Senhor. Sejam bem-vindos, vamos louvar ao Senhor e um bom culto. Paz!
Olá, queridos, sejam bem-vindos à Estação DNA. Estação DNA, onde você vai aprender o DNA, a cultura da Paz Church. Vamos lá. Qual é a missão da Paz Church? Qual é a missão da Paz Church? Está escrito aí, fazer discípulos de Jesus, que impactam o mundo inteiro com uma paixão contagiante por Deus, um desejo insaciável por mais dele e uma vida transbordante com o seu poder. Agora, essa frase, ela é preciosa demais, ela é poderosa demais, ela mostra qual é a razão de existência da Paz Church, qual é a nossa missão. Nós estamos aí para fazer discípulos, não é só fazer convertidos, é fazer discípulos de Jesus. Mas esses discípulos de Jesus vão impactar o mundo inteiro. Nós realmente cremos que os discípulos de Jesus, que o Senhor Jesus está mandando a Paz Church fazer, vão impactar, esses discípulos vão impactar o mundo inteiro com uma paixão contagiante por Deus. Fazer discípulos de Jesus que impactam o mundo inteiro com uma paixão contagiante por Deus, um desejo insaciável por mais dele. É isso que nós queremos, sempre essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, que é o segredo principal. E o que mais ele diz? E uma vida transbordante com o seu poder. Nós acreditamos que essa obra poderosa de alcançar o mundo para Jesus, fazer discípulos das nações, só vai acontecer através do poder do Espírito Santo. Nós cremos na importância dos dons do Espírito Santo, de fluir em curas, milagres, sinais e prodígios, para a glória de Jesus. Essa é a missão, então, da Paz Church. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós estamos de volta. Eu quero, sim, reafirmar o quanto é bom estar com você, conectado nesse culto, adorando a Deus, nesse tempo tão precioso de louvor e de adoração. E agora chegou aquele momento que é um momento muito especial, o Minuto Conexão, e hoje vai ser um pouco diferente. Preste atenção, eu vou explicar o que você vai fazer nesse tempo, para que depois você possa estar assim, nos ajudando nesse sentido. Nós vamos aproveitar esse tempo do Conexão para fazer um recadastramento de membros. É isso mesmo, você vai entrar no link. O link ele vai aparecer na sua tela e nós vamos postar em todos os grupos da igreja, seja no Paz Church, seja na liderança, seja na Águas da Paz, Geração Patriarcas, o link está lá. Então, se você já faz parte dessa família, já se considera membro dessa família, você vai clicar nesse link, vai preencher esse questionário super didático, super prático e super rápido. Você vai preencher esse questionário cuidadosamente e vai enviar. Esses dados serão computados, nós vamos gerar uma planilha para sabermos de fato quantas pessoas fazem parte da nossa família. O objetivo é conseguirmos oferecer ainda uma atenção maior, um cuidado maior para você que faz parte da família Paz Church. Então o link ele vai aparecer na sua tela, mas você vai clicar, pega o seu celular, entra em um dos grupos da igreja que você faz parte, você vai clicar nesse link e vai preencher esse questionário e no final você vai enviá-lo. É muito importante que você faça isso. Então, o nosso Minuto Conexão não vai ser 1 minuto, serão 2 minutos, para que você tenha um tempo hábil para fazer isso, tá bom? É super simples, super rápido, você vai fazer numa boa e vai nos ajudar poderosamente, amém? Então pega o seu celular, entra agora aí no link, né? Entra na verdade no grupo que você faz parte,
seja no Paz Church, aquele grupão onde está a maioria das pessoas, seja na liderança, seja na geração patriarcas, na Águas da Paz, entra aí nesse grupo. Entrou? Já visualizou o link? O link está bem aí. É só clicar nesse link e preencher esse questionário, tá bom? Você vai ter 2 minutos para isso e nós voltamos na sequência. Deus abençoe. Paz. Amém, queridos. Eu tenho certeza que você estava com expectativas para esse momento. É o momento que você separa a sua semente, né, parte dos recursos que o Senhor tem dado a você, e você semeia neste solo fértil, que é o solo do reino de Deus. Nós temos falado nesse tempo, já em alguns domingos, né, sobre uma pergunta, temos meditado, na verdade, a partir de uma pergunta. A pergunta é: o que Deus espera de nós? O que Deus espera de você? Você já se fez essa pergunta? Nós estamos respondendo essas perguntas. A cada domingo, nós estamos trazendo uma resposta para essa pergunta. Nós já vimos que Deus espera de nós gratidão, Deus espera de nós entrega. Fala comigo: gratidão, entrega. Deus espera de nós generosidade. Deus espera de nós alegria em dar. Espera de nós fé, honra. E na semana passada nós vimos que Ele também espera de nós ação. E hoje a resposta é: Deus espera de nós fidelidade. Fala comigo: fidelidade. Fidelidade é a característica de quem é fiel, que demonstra zelo, respeito por alguém ou por algo, lealdade, constância nos compromissos assumidos. Percebe como é profundo o significado da palavra fidelidade? É alguém que tem constância em compromissos assumidos, alguém que é leal, alguém que é zeloso, alguém que é comprometido. E a palavra de Deus vai dizer lá no Evangelho, segundo Mateus escreveu, no capítulo 25, verso 23, diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Amém, queridos? Esse contexto
nós já conhecemos bem essa referência, que fala sobre a parábola dos talentos. E nós vemos nessa parábola, nós aprendemos nessa parábola, que existe uma promessa para aqueles que entendem e praticam o princípio da fidelidade. Esse Senhor, que representa o próprio Deus, ele diz: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, então eu o colocarei sobre o muito. Então a promessa, querido, da fidelidade de Deus, a partir da nossa fidelidade para com Ele, é de nos colocar sobre o muito. Ou seja, de nos oferecer, de nos dar condições de recebermos provisão, recursos para vivermos de forma digna. Então, quando somos fiéis ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, principalmente, inclusive na área financeira, nós permanecemos debaixo das promessas de Deus, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, não foi o homem que nos prometeu, foi o próprio Deus que nos prometeu nos colocar sobre o muito a partir da nossa fidelidade. Então, seja fiel ao Senhor, seja fiel ao Senhor naquilo que Ele tem te dado, daquilo que você tem recebido como fruto do seu trabalho, como fruto dos seus investimentos que você tem feito. Então, seja pouco ou seja muito, Deus está interessado na sua fidelidade. Então, eu quero orar com você, e você vai ter um tempo para fazer isso. Tem um QR Code aparecendo agora mesmo na sua tela. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e devolver o seu dízimo, devolver uma oferta generosa, aplicando fidelidade, compromisso com a obra de Deus através da nossa igreja local. Pai, muito obrigado, porque nós entendemos que é um privilégio poder expressar gratidão, poder ser generoso, aplicar fé, honrar ao Senhor e ser fiel de forma constante. Deus, eu quero orar por essa pessoa que está agora conectada conosco, cultuando ao Senhor. Pai, abençoa, Deus, abra as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medidas sobre essa vida, sobre essa família, sobre essa casa, Deus, e que essa pessoa venha entender a necessidade de ser constante em sua fidelidade. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa semeadura. Olá, tudo bem com vocês? Fiquem ligados agora nas nossas informações, porque está começando agora o nosso Paz News. Os Life Groups, que são as células nos lares, acontecem durante a semana presencialmente e, em alguns casos, online. Se você ainda não faz parte, se você ainda não nos conhece, venha conhecer e traga um convidado. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, na nossa igreja local, acontece o TADEL, momento de alinhamento, aprendizado e capacitação. Não deixe de participar você também. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal do YouTube, você recebe uma palavra abençoada.
ao nosso Culto da Vitória. Não deixe de assistir, curtir e compartilhar. E essas foram as nossas informações semanais. O Paz News fica por aqui, mas não deixem de ficar conectado conosco nas nossas redes sociais. Até mais! Amém, queridos. Glória a Deus. Agora chegou aquele momento muito especial, o momento da ministração da Palavra de Deus. Então, eu quero pedir que você não saia agora, fique mais um pouco conosco. Eu não vou demorar muito, nessa ministração. E eu tenho certeza que você, além de ser muito abençoado, você vai ser desafiado a reproduzir na vida de outras pessoas aquilo que você tem recebido do Senhor. Então fique com a gente, amém? Nós vamos iniciar hoje uma nova série de mensagens. Eu estava falando sobre serviço, Eu vou dar uma pausa, vou voltar a falar novamente sobre serviço, mas eu vou dar uma pausa agora, porque Deus trouxe um direcionamento muito especial para a nossa igreja, para que estejamos nessa segunda quinzena de setembro e ao longo de todo o mês de outubro, investindo muito nesse direcionamento que Deus está nos dando como igreja. Então é muito importante que você esteja conectado a esse direcionamento, que você esteja junto conosco nesse direcionamento que eu vou explicar agora para você qual é. Amém? Nós sabemos que na visão do MDA existem várias estratégias para alcançarmos vidas para Jesus. Já ensinamos aqui os 4 pilares, da visão do MDA, que é o purê de batatas, o projeto Natanael 3, o GE e o fator Barnabé. E nessa segunda quinzena de setembro e ao longo de todo o mês de maio, nós vamos investir como igreja na coluna do projeto Natanael 3. Eu vou só relembrar em que consiste o projeto Natanael 3. Nós vamos fazer o seguinte, querido, você vai estar... eu sei que você tem muitas pessoas para ganhar para Jesus, mas nesse momento eu vou pedir que você foque em 3 pessoas, por isso, projeto Natanael 3. Serão 3 Natanaéis, ou 3 Natanaelas, se for do sexo feminino, vamos entender assim, e você vai investir muito na vida dessas 3 pessoas, nessa segunda quinzena de setembro, e ao longo de todo o mês de maio. Você que pertence a um Life, o líder do seu Life, ele vai receber uma folha, e nessa folha ele vai estar anotando todos os Natanaéis daquela célula. E aí, semanalmente, a célula reunida, seja presencial ou online, vai estar levantando um clamor por esses Natanaéis, intercedendo, pedindo ao Senhor que ministre, pedindo ao Senhor que traga cura, que traga quebrantamento, vai estar fazendo uma intensa busca a Deus pela vida desses Natanaéis. Faremos isso também nos cultos, iremos orar constantemente pelos nossos Natanaéis. Na última sexta-feira agora de setembro, vamos subir o monte, inclusive você está convidado para isso. Nós vamos interceder por esses Natanaéis. Vai ser uma grande campanha de intercessão, de oração por esses Natanaéis que o Senhor vai nos dar. Nós temos muitas pessoas, sejam amigos, sejam familiares,
que precisam ainda serem alcançadas para Jesus. Nós vamos focar em 3 ao longo de aproximadamente 40 dias, e eu tenho certeza que Deus vai responder o nosso clamor. E aí, querido, passando essa segunda quinzena de setembro, na última semana de outubro, as células que se reúnem, né, sejam quarta, seja quinta-feira, terça-feira, online ou presencial, na última célula do mês de outubro, você vai fazer uma grande festa na sua célula. Se for online, você vai pedir a Deus criatividade para essa festa. Vai ser a festa dos Natanaéis nas células, né, nos live. Você pode fazer um jantar, você pode fazer um coquetel, você pode fazer uma festa típica, não há problema. Vamos estar na primavera, né? Então uma grande dica, né? De repente uma festa da primavera. E aí você vai convidar todos esses Natanaéis que já estão relacionados, que já oramos no mês de setembro, que já oramos no mês de outubro, já temos pela fé a certeza que Deus já encharcou o coração desses Natanaéis. Nós vamos convidá-los para participar dessa festa na célula, na última célula de outubro. Vai ser uma grande festa, uma grande noite na sua célula. Então mobilize todos os membros da sua célula, faça algo com muita excelência para receber esses Natanaéis. E no último domingo de outubro, nós vamos fazer um café da tarde aqui na igreja, às 16 horas, e vamos convidar todos esses Natanaéis. Vai ser o culto dos Natanaéis, né? O culto das pessoas que nós oramos, que nós investimos, que nós semeamos amor, que nós semeamos generosidade. Nós vamos convidar essas pessoas para estar aqui no último domingo de outubro, às 16 horas, para tomarmos juntos um café da tarde. E depois ter um poderoso culto de celebração, e eu tenho certeza que essa igreja vai estar cheia, esses lugares serão todos ocupados, com muitos convidados, com muitos Natanaéis, e vai ser um culto de salvação. Amém, queridos? Então, assim, nós vamos direcionar o nosso projeto Natanael 3. Então, você vai orar por 3 pessoas. Na última célula de outubro, na última semana de outubro, você vai convidar essas pessoas para a sua célula. Você vai ter uma recepção, né, na sua célula. E no último domingo de outubro, você vai convidar esses Natanaéis para tomar um café conosco aqui na igreja e celebrarmos a Deus juntos com muita alegria. Deu para entender? Nós vamos falar isso ao longo dos cultos. Qualquer dúvida, você pode nos procurar, pode nos contactar pelo Zap. Nós vamos esclarecer, estaremos juntos nesse propósito, nesse projeto, e eu tenho certeza que vai ser um projeto que vai gerar muitos frutos. Por isso eu quero iniciar hoje essa série de mensagens que eu vou estar direcionando a esse propósito, direcionando a esse projeto. Então, o tema da série é ganhando pessoas para Jesus. Fala comigo, ganhando pessoas para Jesus. Esse é o tema da nossa série. E o título da mensagem de hoje é Anuncie as boas novas com autoridade. Fala comigo, anuncie as boas novas com autoridade. Nós vamos começar a desenvolver essa série baseado no Evangelho de João, no capítulo 1, que é justamente no final do capítulo 1 que Natanael ele é alcançado. Então eu separei alguns versículos para que você acompanhe comigo. Nós vamos desenvolver essa série baseados nesse capítulo. Diz assim então a palavra de Deus. Eu vou ler alguns versículos desse capítulo 1. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim
de que por meio dele todos os homens crescem. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente, então, perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Diz que você é acerca de si próprio. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. No dia seguinte, então, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou até Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Filipe então encontrou Natanael e lhe disse: achamos sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Pai, muito obrigado por esse texto, por esses versículos que acabamos de ler. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor esse projeto, o projeto Natanael 3. Deus, enquanto estivermos ouvindo as verdades poderosas da Tua Palavra, que o Senhor esteja trazendo à nossa mente esses Natanaéis, essas pessoas as quais nós iremos investir intencionalmente para ganhar para o Senhor e, consequentemente, para a nossa igreja local. Nos abençoa, Deus, delata nos nossos corações, abra, Senhor, o nosso entendimento espiritual e que a palavra venha trazer revelação em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém comigo, queridos? Glória a Deus. Queridos, o evangelho escrito por João evangelista, né? Aquele mesmo que no final da sua vida foi exilado na ilha de Pátimo, né? E de lá teve inclusive a revelação do Apocalipse. Esse João que escreveu o evangelho, rico em detalhes,
E nós percebemos que em cada versículo nós temos grandes declarações e demonstrações do poder de Deus. Eu li apenas o capítulo 1, alguns versículos desse capítulo, mas depois você pode ler com calma o capítulo 1, não só o capítulo 1, mas todo o Evangelho de João, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E nesse capítulo, nós vemos João Batista, aí não mais o João Evangelista, mas agora o João Batista anunciando corajosamente as boas novas do Filho de Deus. Ele estava pregando com muita autoridade o Evangelho de Jesus, batizando e fazendo muitos discípulos. Ainda que por muitas vezes ele era ridicularizado, ele era ironizado e questionado pelos fariseus, mas ele seguia firme em seu propósito, que era pregar o arrependimento, que era batizar nas águas, a fim de que houvesse arrependimento. E ele, é muito lindo essa postura de João Batista, é que ele sempre mencionava que após ele viria alguém superior a ele. Ele estava se referindo então ao próprio Senhor Jesus, que viria para salvar o pecador, que viria para redimir toda a humanidade. Então ele declarava isso através do seu testemunho. Ele ainda dizia: virá alguém cujo eu não sou digno nem mesmo de desatar as correias de suas sandálias. Então esse era o testemunho de João, esse era o propósito de João, isso era aquilo que João se dispôs a fazer, a anunciar as boas novas, pregar o arrependimento, batizar nas águas e ensinar que após ele viria alguém superior a ele, o qual ele não era nem digno de desatar as correias de suas sandálias. E chega um momento então em que Jesus se revela. E alguns que eram discípulos de João passam então a seguir Jesus. São influenciados pelo amor dele e começam também a influenciar outras pessoas com esse amor. André era um desses discípulos que logo falou para o seu irmão Simão Pedro sobre Jesus e o levou até Jesus. Isso aqui é muito importante, querido, porque André, podemos entender, vamos parafrasear, ele era um novo convertido. Ele tinha iniciado esse processo de seguir a Jesus. Mas ele foi tão influenciado pelo amor de Jesus, ele foi tão influenciado pelo próprio Senhor Jesus, que o coração dele ficou em chamas para ganhar outras pessoas também. E a primeira pessoa que ele vai investir é na vida do seu irmão. E ele vai até o seu irmão, eu posso imaginar ele chegando ao seu irmão, evangelizando, falando: olha, vem comigo, eu conheci o Salvador, eu conheci o Messias, eu conheci o Filho de Deus, venha que eu vou levar você até ele. Percebe, querido, aqui a gente já começa a entender qual deve ser o nosso propósito como igreja. Levar as pessoas até Jesus. André, novo convertido, ele já entende isso. E ele já começa a investir naquele que estava mais próximo, que era o seu irmão. Percebe, querido? E aí, então, no dia seguinte, Jesus decide partir para a Galiléia. E ele encontra Filipe. E ele diz para Filipe segui-lo. E Filipe prontamente passou também a seguir Jesus. Filipe, seguindo Jesus, encontra Natanael. E lhe diz: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael então perguntou: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Natanael então aceita o convite de Filipe e vai junto com ele e encontra-se com Jesus. Olha que fantástico, querido. João, André, Simão, Filipe, Natanael. Percebe como aqueles que têm um contato com Jesus, aqueles que recebem o amor de Jesus,
precisam ser impulsionados, encorajados por esse amor e reproduzir esse amor na vida de outras pessoas. Então, assim como João Batista, André, Simão Pedro, Filipe foram tremendamente usados por Deus, reproduzindo o que haviam recebido até chegarem a Natanael, Deus também deseja nos usar para viver e anunciar as boas novas de Jesus e alcançar muitos Natanaéis. E no feminino, alcançar muitas Natanaelas. Não sei nem se essa terminologia está correta, mas dá para você entender, Alcançar muitas pessoas para Jesus. Então, queridos, a partir dessa introdução, é uma mensagem introdutória, eu quero pensar com você algumas verdades das expectativas de Deus ao nosso respeito com relação a fazermos discípulos, a ganhar pessoas para Ele. Primeira verdade que eu quero pensar com você é que a grande comissão é uma responsabilidade de todos. Fala comigo assim, a grande comissão é uma responsabilidade de todos. E aonde está isso na Bíblia? Onde está o texto da grande comissão? Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao verso 20, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Jesus, então, ele se aproxima dos seus discípulos e, com toda a autoridade que estava sobre ele, os comissionam para essa nobre missão. Que missão é essa? Fazer novos discípulos. Amém, queridos? É importante compreendermos que essa continua sendo a principal missão da igreja, fazer novos discípulos. Esse é o propósito de estarmos aqui. Esse é o propósito de fazermos todas as coisas aqui na nossa igreja local. Tudo que realizamos aqui precisa convergir para fazermos novos discípulos. Essa é a principal missão da igreja nesses dias, fazer discípulos que reproduzam a vida de Jesus em outros, e esses outros reproduzam em outros, e em outros, e em outros, e aí tenhamos muitas pessoas sendo alcançadas pelo amor de Deus, muitos Natanaéis sendo alcançados pelo amor de Deus. Não devemos, então, queridos, temer aos opositores que se levantam nesse processo, pois Jesus prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Amém? Ele declara: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então essa é uma missão de toda a igreja. Não é só do pastor, não é só do líder de life, não é só do líder de ministério, é uma missão sua que está me ouvindo. Reproduzir o amor de Deus através do seu testemunho na vida de outras pessoas. Falar com simplicidade aquilo que Jesus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família. E aí outras pessoas serão despertadas para conhecer também esse amor. E aí você vai conduzir essas pessoas até Jesus. Assim como Filipe fez com Natanael. Filipe falou assim: venha e veja. E ele vai junto com Natanael até Jesus. Amém, queridos? Então a grande comissão é uma responsabilidade de todos. A segunda verdade que eu quero pensar com você: reproduza o que você recebeu com graça, unção e autoridade. Olha que diz lá na segunda carta, do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 8.
Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia! Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? Paulo estava escrevendo essa carta ao seu filho na fé, Timóteo. E Paulo utiliza desse recurso para encorajar Timóteo a continuar, a não se intimidar diante de tudo aquilo que ele estava ouvindo, diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele fala assim: Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. E Deus fala comigo nesse culto, fala com você nesse culto: mantenha viva a chama do dom de Deus que existe em você. Porque não há sobre nós, não há sobre você um espírito de covardia, mas ao contrário, um espírito de poder, de amor e de equilíbrio para anunciarmos as boas novas, para falarmos de Jesus para outras pessoas. Esse espírito está sobre nós também. Esse espírito habita em nós. Portanto, queridos, não se envergonhem de pregar, de falar, de viver o Evangelho. Ao contrário, seja ousado e fale do amor de Deus em tempo e fora de tempo. O poder, a graça, a unção e a autoridade está sobre a sua vida, querido. E tudo aquilo que falam diferente disso, você vai rejeitar na autoridade do nome de Jesus. Porque as mesmas palavras que Paulo fala a Timóteo, nessa segunda carta, eu tomo posse delas. Eu quero que você também tome posse dela. Então repreenda agora todo espírito de medo, repreenda agora todo espírito de covardia, todo espírito de vergonha, e começa a se apropriar do espírito de poder, de amor, de fé, de equilíbrio, de autoridade, de unção que está sobre a sua vida, querido. E vamos ganhar pessoas para Jesus. Amém? O poder, a graça, a unção e a autoridade estão sobre você. A terceira verdade, eu quero pensar com você: encha o seu coração de fé e expectativas, pois é tempo de colheita. Fala comigo, é tempo de colheita. João 4, 34, 35. Jesus estava em um profundo diálogo, com a mulher samaritana. Se você ler esse capítulo, você vai contextualizar e vai entender o que eu estou falando. Jesus tem um encontro com a mulher samaritana e começa a desenvolver uma conversa com essa mulher. Em um determinado momento dessa conversa, ele se revela como Cristo. Aquela mulher é muito impactada, ela se converte naquele momento, ela vai até a cidade, conta o seu testemunho, e muitas pessoas se convertem a Jesus por causa do testemunho dessa mulher. E nesse interim, chega os discípulos de Jesus. E eles estavam insistindo muito que Jesus comesse algo. E olha o que Jesus responde para eles. Versos 34 e 35 do capítulo 4 do Evangelho de João. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu, porém, lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles já estão maduros para colheita. Aleluia! Jesus, ele usa a metáfora da agricultura
que faltava de fato 4 meses para a colheita, e ele usa essa metáfora para trazer um grande ensinamento aos seus discípulos. Queridos, a colheita espiritual não é para daqui a 4 meses. Abra os olhos e vejam, os campos já estão maduros para a colheita. É tempo de ganharmos pessoas para Jesus. É tempo de anunciarmos o Evangelho que liberta, que cura, que restaura, que traz vida, que gera transformação no indivíduo. Não é para daqui a 4 meses, é para hoje. O tempo da colheita já chegou. Amém? Nós temos vivido tempo onde os sinais da volta de Jesus estão cada vez mais evidentes. E eu e você, como igreja, precisamos avançar, queridos, e ganhar o máximo de pessoas para Jesus. Não é tempo mais de ficarmos de meninice, não é tempo mais de ficarmos bordando as roupas dos crentes. É claro que nós precisamos cuidar desses que estão aqui, precisamos pastorear esses que estão aqui, claro, mas precisamos ter um olhar além disso, um olhar mais amplo, um olhar para fora. Existem muitas pessoas que precisam serem ganhas para Jesus. E nós temos, sem nenhum tipo de soberba, a igreja do Senhor tem a palavra de vida eterna. Por isso que eu e você precisamos investir muito nesse direcionamento do projeto Natanael. Queridos, eu estou com o meu coração ardendo, cheio de fé sobre aquilo que Deus vai fazer. As pessoas que nós iremos ganhar para Jesus. Talvez você já tenha tentado 1, 2, 3 vezes, mas eu quero te desafiar. Tente de novo. Tente de novo. Porque pode ser essa a vez que Jesus vai operar um grande milagre. Nós precisamos deixar para trás aquilo que não edifica. Nós precisamos deixar para trás aquilo que não agrega, aquilo que não vai trazer crescimento, queridos. E olharmos para as pessoas que estão necessitadas, para as pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. E com muita autoridade, com muita graça, com muita unção, alcançar essas pessoas e ganhá-las para Jesus. Amém? Precisamos avançar e ganhar o máximo de pessoas para Jesus. Eu quero concluir, então, lendo uma referência que eu gosto muito, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35, diz assim a palavra de Deus: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Nós somos desses, querido. Por isso que nós vamos investir muito e alcançar, vamos perseverar muito naquilo que Deus tem nos chamado para fazermos como igreja. E você faz parte disso tudo. Nós vamos orar então, e você vai, já nesse momento, se Deus ainda não te deu as 3 pessoas, os seus 3 Natanaéis, você vai pedir ao Senhor para que te dê, vai ficar sensível à voz de Deus e vai fazer a sua parte, investir nessas pessoas, semear a palavra de Deus, semear o amor de Deus na vida dessas pessoas, a fim de que elas sejam ganhas para o reino. Amém? Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra, Deus, que vem nos desafiar, que vem nos encorajar, Deus, que traz direção para nós como igreja. Nós entendemos que o tempo da colheita é agora, que o tempo da colheita é hoje,
e não para daqui a 4 meses. Nós entendemos que há um chamado, há um propósito muito específico para nós como igreja, fazer novos discípulos. Nós somos comissionados para isso, ó Deus. Então nos ajude, Senhor, nos abençoe, Senhor, nos dê amor, compaixão, Senhor, para que possamos investir nessas vidas. Deus, nós apresentamos todos os Natanaéis que o Senhor já colocou em nossos corações, aqueles que o Senhor ainda vai estar colocando em nossos corações. Queremos orar por cada um deles, pedir que o Teu Espírito Santo esteja ainda à frente, assim como eu tenho convicção de que o Senhor foi à frente de Filipe. Vá à nossa frente, Deus, convencendo cada uma dessas pessoas, para que ao receberem o convite, possam aceitar, possam querer conhecer o Senhor, Pai, e terem as suas vidas transformadas. Muito obrigado, Deus. Nós declaramos que será um tempo de grande colheita na nossa igreja. Será um tempo de crescimento, será um tempo de vidas restauradas, casamentos restaurados, famílias restauradas, Pai. Nós declaramos isso não em nosso nome, mas no nome de Jesus, que está acima de todo nome. E já te agradecemos. Muito obrigado. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu quero me despedir, abençoar ainda mais a sua vida. Se você ficou com alguma dúvida sobre aquilo que nós ministramos, faça um contato conosco pelo Instagram, pelo direct, pelo canal que você achar melhor. Nós estamos aqui à sua disposição para te servir e poder contribuir com você e com toda a sua família. Pai, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja contigo, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Deus abençoe, um beijo no coração e viva a melhor semana da sua vida. Paz.